Está começando agora mais um podcast da Academia Digital Einstein, o podcast que traz informação e atualização dos temas mais relevantes na área da saúde. Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Opinião do Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou a Fernanda Gutschen, aluna da FIXAI, e hoje vamos falar sobre síndrome de Down, uma condição genética presente em mais de 300 mil pessoas no Brasil e que ainda precisa de estratégias de inclusão social, seja nos serviços de saúde, escolas, como também no mercado de trabalho. Para isso, convidamos a doutora Ana Cláudia Brandão, pediatra do Centro de Especialidades Pediátricas do Einstein e coordenadora do Núcleo de Estudos sobre Criança e Adolescente com Deficiência da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Ana, é uma honra contar com a sua participação nesse podcast. Oi, Fernanda, eu que agradeço esse convite, fiquei muito feliz de ser lembrada e de falar sobre esse assunto, né, que vocês sabem que é bastante caro aí, que eu adoro disseminar boas informações, tanto para as famílias quanto para os profissionais de saúde em relação às crianças, adolescentes e pessoas com síndrome de Down em geral. Estou muito feliz de estar aqui. Ana, podemos começar agora com as definições iniciais de síndrome de Down e também elucidação dos termos adequados e as atitudes capacitistas? Sim, eu acho que a gente pode definir, né, o que é a síndrome de Down pensando numa condição genética, né, onde as pessoas, ao invés de terem dois cromossomos 21 nas suas células, né, a gente sabe que as nossas células, a gente tem 23 pares de cromossomos, e no par 21, ao invés de ter o parzinho, a gente tem um trio. E assim, toda essa interação desse excesso de material genético, né, desse cromossomo 21 a mais, e a inter-relação deles com os outros cromossomos é que trazem as características próprias das pessoas com síndrome de Down, né, as suas especificidades de saúde, as questões do comprometimento intelectual. Então, nada mais é de que uma variação, né, da condição humana, né, na verdade. Então, são pessoas simplesmente, né, que ao invés de ter 2 cromossomos 21, tem 3 cromossomos 21. E sim, a gente tem, assim, vários termos que a gente acha muito mais adequado para se referir às pessoas com deficiência, né? Primeiro, a gente sempre procura o que as pessoas costumam chamar de people first language, quer dizer, sempre a pessoa em primeiro lugar, né? Então, a gente não vai falar os deficientes, a gente não vai falar os downs, como a gente não fala, né, assim, a gente coloca sempre pessoa com antes, a gente não usa portadores, porque portar alguma coisa significa que você pode deixar de portar, né, então eu estou portando uma carteira e deixo a minha carteira ali. Quando você tem uma deficiência, não é uma condição que você porta, é uma condição tua, é uma característica tua, né, então a gente não usa portadores de deficiência ou portadores de síndrome de Down, a gente usa pessoa com síndrome de Down, sempre, né? Então, quando a gente vai se referir a um amigo que tem síndrome de Down, você pode falar, eu tenho um amigo com Down, certo? Ou o meu bebê, eu tenho um paciente com Down, ou eu tenho um bebê com trissomia do 21. A gente vê, às vezes, assim, pessoas fazendo, tipo, uma troca, né, do tipo, Down lindo, sei lá, baby down, não é adequado, né, na verdade, você está substituindo toda uma pessoa, toda uma criança, só por uma característica dele, que é ter a trissomia do 21, né. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com esses termos ao se referir às pessoas com deficiência, porque deficiência não é doença, né? Deficiência é uma condição, as pessoas com deficiência podem ser pessoas saudáveis, então, às vezes, se confundem essa questão de modelo médico da deficiência, onde a deficiência sempre tem que estar ali sendo curada, modificada,
em oposição ao que deveria ser, que é o modelo social da deficiência. Na verdade, a deficiência ela não estaria propriamente na pessoa, a pessoa tem aquela característica, mas o que limita as condições da pessoa é o entorno, é a falta de acessibilidade, né? Por exemplo, quando a gente pensa numa pessoa com deficiência física, se ela tiver uma rampa, se ela tiver como é que chama aquela coisa que a gente apoia a mão, assim, esqueci o nome, numa escada. Um corrimão. Um corrimão, por exemplo, quando você tem uma porta um pouco mais larga para você passar sua cadeira de roda, isso ela tem a independência, a autonomia, não depende, né, de outra pessoa, então a acessibilidade, ela faz com que essa deficiência, que a gente assim, quase que desapareça, por exemplo. Quando você tem ambientes onde usa língua de sinais, Libras, você tem acessibilidade para a pessoa surda. Quando você tem ambientes onde você tem o braille, ou você tem, por exemplo, nos computadores, dispositivos que leem, né, com voz para as pessoas cegas, é uma acessibilidade. Para as pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, quando você tem uma acessibilidade de comunicação, que é super importante, né, então, frases mais curtas, linguagem fácil, toda essa acessibilidade é possível que o entorno ofereça para a pessoa com deficiência, e daí essa deficiência se dissipa nesse meio acessível. Então, esse é um lado do modelo social da deficiência, né, onde o entorno e a sociedade têm uma implicação bem direta em oferecer as condições para que a pessoa com deficiência tenha maior autonomia. E quando a gente fala de capacitismo, que é esse preconceito em relação às pessoas com deficiência, na verdade, assim, todo mundo tem esse capacitismo meio que dentro de si, né, porque a gente cresce nessa estrutura capacitista, da mesma forma que a gente cresce numa estrutura racista, por exemplo, né, então esse preconceito, essa ideia de que a pessoa com deficiência pode menos, tem menos capacidade, menos habilidades, é muito disseminado, né? E então isso está dentro aí do capacitismo, ao mesmo tempo que quando a gente vê uma pessoa com deficiência tendo sucesso, sendo um exímio atleta, um atleta, né, de performance alta, a gente fica, né, boquiaberta, nossa, como pode, né? A gente não consegue fazer a associação de que para ter aquele sucesso também precisou muito esforço, igual, por exemplo, aos outros atletas, né? Então, ele não está superando a deficiência, ele está lá, ele tem um posto alto, ou é um atleta de alta performance, justamente porque ele tem esse treinamento, como as outras pessoas também têm, né, ou estudou mais, então, assim, e a gente sempre fica espantado, né, quando vê uma pessoa com deficiência chegar ao sucesso, ou então a gente tem, assim, eu já vi muito desse tipo de fala, do tipo, puxa vida, né, se ele conseguiu, eu também vou conseguir, ou então você falar isso para outra pessoa, olha, essa pessoa aqui com deficiência física, por exemplo, ela consegue fazer esse tipo de exercício físico, ter essa performance. Ah, você que não tem deficiência, então você também consegue. Então, fazendo esse tipo de comparação, isso revela um capacitismo nosso, né, de achar que eu, pessoa sem deficiência, posso tudo, inclusive ser tão boa quanto uma pessoa com deficiência que treina muito, e não é nada disso, ele tem um sucesso pelo esforço próprio e porque tem essas habilidades. Então, no nosso dia a dia, aí está cheio de atitudes mesmo capacitistas, a gente tem várias expressões, né, a gente às vezes usa essas expressões, por exemplo, a nossa empresa não tem braço para esse novo projeto, né? Como se não ter braço te desse alguma incapacidade, né? Ou então aquela expressão, vou dar uma de João sem braço, do tipo, aquele cara espertinho que finge que não, né, que tem alguma, que falta alguma possibilidade, mas porque está se escondendo atrás de alguma coisa. Então, essas expressões revelam muito
o nosso preconceito, né? Então, a gente precisa aí ficar de olho nisso tudo para que a gente não passe para frente, né? Não reforce, na verdade, essas atitudes, não use essas expressões que fazem tão mal, né, para as pessoas com deficiência ouvirem e, de repente, serem identificadas dessa maneira. Muito interessante, Ana. Nesse momento a gente percebe como o poder das palavras, pequenas expressões, como você mesma falou, já estão presentes na sociedade, demonstrando, às vezes, a falta de informação, ou até mesmo que a população não quis procurar ainda se informar sobre como melhor se dirigir a pessoas com deficiência, ou como questionar o que a gente já usa e pode refletir o preconceito, e isso é muito importante, principalmente na área da saúde. A gente percebe que pode ser o primeiro momento que uma família vai ter a informação que o seu bebê ou o feto já tem um diagnóstico de síndrome de Down, por exemplo. E para isso eu queria te perguntar como que um profissional de saúde pode se preparar para esse momento da notícia, sendo para falar que o bebê nasceu ou que vai nascer com síndrome de Down. Esse é um assunto muito importante, Fernanda, e que tem, assim, uma literatura médica mesmo, desde a década de 70. Então, a gente já tem aí 50 anos de literatura e a gente ainda tem familiares, né, casais muito descontentes com a forma que nós médicos abordamos esse momento, né? Seja de um diagnóstico que um bebê vai nascer, né, um diagnóstico durante o pré-natal, ou seja, aquele bebê que não tem um diagnóstico pré-natal, mas que essa suspeita ou diagnóstico é feito na maternidade. Então, assim, o ideal é que a gente tenha essa formação na graduação, né, que existam essas conversas. O ideal é que, novamente, esse assunto seja abordado nas residências. Então, principalmente nas residências onde a gente sabe que esse tipo de fato possa ter uma chance maior de acontecer. Então, por exemplo, nas residências de pediatria ou neonatologia, né, nas residências de medicina fetal, nas residências de ginecologia e obstetrícia, que são onde a gente tem a maior possibilidade de ter essa situação acontecendo, né? Mas na graduação também é muito importante, porque o aluno da graduação, ele já tem que ter contato com esse assunto e entender o quão importante momentos da notícia, porque assim, durante a nossa vida, né, da nossa vida de prática médica, a gente vai ter muitos momentos da notícia, né? Pode ser o momento de uma notícia de um bebê com síndrome de Down, pode ser o momento de uma notícia de outras condições, de outros diagnósticos, onde você vai ter que pensar em palavras que você vai utilizar, o que você vai contar, como essa informação precisa ter um equilíbrio, e não é diferente quando você entrega esse diagnóstico da possibilidade do bebê ter síndrome de Down, né? Então, assim, na literatura existem orientações, obviamente não é uma receita prontinha, porque você tem que avaliar como é aquele casal, né? Que informações esse casal já tem, como está aquele estado emocional naquele momento da conversa. Então, tudo isso você tem que avaliar. Mas existem orientações hoje em dia, com evidência, inclusive, que é uma boa prática de ter essa conversa, né? Então, uma das orientações, por exemplo, é que esse médico que faça a conversa seja o médico que tenha o melhor vínculo com esse casal. Às vezes é o ginecologista que fez o pré-natal, às vezes é o pediatra que acompanha outros filhos, às vezes não tem um médico que tem maior vínculo, então você procura pelo menos um médico que tenha as melhores informações, né? E às vezes eu falo para os colegas, se você é o médico que tem o maior vínculo, quer estar lá junto, mas não é o médico que tem as melhores informações ou tem as informações mais atualizadas, então, assim, pede ajuda, né? Olha, eu tenho um casal, eu fiz todo o pré-natal, mas eu não estou seguro sobre o que eu posso falar, o que eu devo falar. Venha aqui você me ajudar a ter essa conversa, porque, assim, senão a gente vai ficar nos primeiros meses dessa família, da vida desse bebê,
apagando a fogueira de coisas muito inadequadas que eles escutaram durante essa conversa. Então, assim, é bom que o profissional de saúde tenha um bom vínculo com a família, mas também que tenha informações atualizadas sobre a vida das pessoas com síndrome de Down. E quando eu falo atualizada, Fernanda, eu não estou falando atualizada tecnicamente, só tecnicamente, do tipo, eu sei as questões de saúde mais frequentes, eu sei as avaliações que precisam ser realizadas. Eu estou falando também de conhecimento de vida mesmo, como é que está a vida das pessoas com síndrome de Down no mundo atualmente, né? As crianças estão estudando escola comum, os adolescentes estão terminando ensino médio, alguns deles estão fazendo curso superior. Então, isso é muito importante que as famílias saibam já nesse primeiro momento, porque, assim, muitos casais não têm esse conhecimento, a gente mesmo, acho que eu com certeza não tive, você provavelmente muito pouco contato durante a sua infância, adolescência e vida estudantil com pessoas com deficiência ou com pessoas com síndrome de Down, né? Então, esses casais também não têm esse conhecimento, às vezes não tem nenhum parente ou nenhum amigo que tenha um filho com síndrome de Down, é tudo novidade. Então, o que a gente falar tem muita importância nesse momento. Então, você criar uma conversa que tenha um equilíbrio entre as informações que preocupam, quando eu falo informações que preocupam, são aquelas relacionadas à saúde, né? Todo casal está preocupado com a saúde do seu bebê ali. Então, nesse momento, a gente vai falar algumas coisas que preocupam, porque precisam algumas avaliações, precisam alguns exames ali já na maternidade, né? Mas a gente também vai falar informações que dão uma boa expectativa para esse casal em relação ao bebê, né? Do tipo, esses bebês crescem, se desenvolvem, sentam, andam, falam, brincam, vão para a escola, provavelmente a mesma escola dos irmãos, se já tiverem irmãos. Então, para esse casal entender que existem, né, uma expectativa para esse bebê, que ele vai aprender e que ele tem que ser criado dessa maneira mesmo, sendo desafiado e dando oportunidade para que ele aprenda muitas coisas, né? Outra orientação, por exemplo, é falar junto com o casal, porque muitas vezes a gente vê a notícia sendo dada só para o pai, por exemplo, porque o pai tem aquela imagem de é o mais forte, aguenta a notícia, e daí você dá a missão do pai contar para a mãe. Isso é totalmente inadequado, né? Então, a orientação é que a gente converse com o casal, preferencialmente com o bebê na sala, né, lá na maternidade, ou então, se for um diagnóstico pré-natal, obviamente, você chamar o casal, né, e conversar, o bebê ainda vai estar ali protegidinho dentro da barriga, mas se for já na maternidade com o bebê presente, porque às vezes eles não viram o bebê, por exemplo, e você fala síndrome de Down ou trissomia do 21, eles imaginam até um serzinho ali que nem tem cara de bebê, né? E quando a gente conhece um bebê com síndrome de Down, o bebê é todinho um bebê, né? Não tem diferença nenhuma, é um bebê ali fofo, né? Não tem diferença. Então, a gente não precisa criar um ambiente onde o casal fantasia um pouco essas questões sobre até a aparência do filho, né? Então, o ideal é que o bebê esteja ali, que a mãe já tenha tido contato. Então, existem, assim, dessas várias orientações que certamente fazem com que esse momento continue sendo, sim, um momento impactante. É uma notícia que impacta realmente os casais, porque é algo inesperado, né? Mas, assim, não necessariamente é uma conversa que precisa ser ruim, né? Você pode ter uma boa conversa, com informações equilibradas, para que esse casal, ele possa, depois, procurar mais informações, conversar com casais que já têm filhos com síndrome de Down, por exemplo. Isso é uma ação que as famílias gostam demais e que tiram muito da angústia, muito da insegurança desses primeiros meses. Então, tem várias orientações que a gente pode fazer e para que a gente tenha uma boa conversa aí no momento da notícia. Muito bom, Ana. Realmente existem muitas alternativas ainda a serem exploradas para garantir que o profissional
seja capacitado. Você comentou graduação, as residências, e eu vejo que também parte do próprio profissional ir atrás, como você falou, de conversar com famílias, de conversar com potenciais supervisores ou outros médicos que já enfrentaram vários momentos de notícia para adquirir competências cada vez mais. E é bem isso, né? Pedir ajuda quando a gente ainda não se sente preparado. Bem interessante mesmo. Por fim, Ana, você pode exemplificar algumas boas práticas de inclusão social e promoção de autonomia de pessoas com síndrome de Down? Eu vou falar, então, primeiro de promoção de autonomia, Fernanda, porque, assim, eu acredito muito que essa autonomia que a gente deseja tanto para os adolescentes, para os adultos jovens e os adultos em geral com síndrome de Down, ela começa na infância, né? Então, a aquisição de autonomia para qualquer criança é um processo longo, né? Que a gente vai adquirindo no cotidiano, no dia a dia, né? Eu acho que uma condição aí particular, quando a gente fala das pessoas com deficiência, principalmente aí das crianças, pessoas com deficiência intelectual, a gente enfrenta ainda muita superproteção, né, às vezes, tanto da família, quanto do entorno, quanto da escola, e às vezes muita infantilização. E isso, superproteção mais infantilização, realmente não colaboram para nenhum processo de autonomia, né? Então, assim, o pediatra, as terapeutas, a própria escola, ela pode ajudar a família, os pais, os avós, os padrinhos, né? Todo mundo que tem essa tendência a mais super proteger, a gente tem que entender que a autonomia é esse processo que começa na infância, né? Então, você pode delegar pequenas funções para o seu filho, dar determinadas responsabilidades, é assim, com pouca complexidade mesmo, a depender da idade da criança. Então, se ela vai ajudar a arrumar a cama, ou ela vai ajudar a colocar a mesa, ou tirar a mesa, ou fazer o próprio prato, ou escolher a própria roupa, né? Escolher o filme que quer assistir, escolher a brincadeira que quer brincar. Então, tudo isso são exercícios do dia a dia, de pequena complexidade, que vão aumentando conforme a faixa etária, né, vai crescendo, que isso faz uma baita diferença quando a criança se transforma num adolescente ou num adulto jovem, porque as escolhas vão continuar acontecendo, só que as escolhas vão ser mais complexas, né? E você vai ter atividades mais complexas também para dar conta. Agora, ninguém amanhece aos 14 anos ou aos 20 anos com autonomia se não passou por todo esse processo, né, durante a infância para chegar lá mais autônomo. Então, assim, é um exercício diário dos familiares com os seus filhos para que essa autonomia possa ser alcançada, né? E o que a gente vê é que os adolescentes, os adultos, eles podem tudo, né? Eles podem cuidar, ter as suas atividades diárias com bastante autonomia, a maioria das pessoas, pode ter os seus cuidados de higiene bastante autônomos, muitos podem ter uma autonomia de mobilidade, por exemplo, na cidade, de pegar um ônibus, um metrô, um trem, né? Autonomia mesmo de ter do próprio emprego, de trabalhar, autonomia para escolher os seus relacionamentos amorosos. Então, tudo isso faz parte, né? Você se entender como uma pessoa de poder, né? Em fazer as próprias escolhas. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente vê a vida dessas pessoas sendo meio que tomadas pelos familiares ou por outras pessoas, ou alguns cuidadores. E a gente não pode, né, deixar que isso aconteça. As pessoas precisam ter as próprias vidas, precisam ter essa autonomia, e mais do que isso, essa autonomia é possível. Claro que a gente tem uma variabilidade de competências, né, nas pessoas com síndrome de Down, alguns com mais dificuldades, outras com menos dificuldades, mas a gente sempre tem que encarar da maneira de que, assim, utilizar o melhor potencial dessa pessoa, né, acreditar, presumir a competência, é isso que eu quero dizer, presumir sempre a competência. Então, desafiar, ensinar,
fazer com que aprenda e faça sozinho, porque é assim, né, a pessoa vai crescer, ela vai se tornar um adulto e ela precisa ter a melhor autonomia que ela possa. A gente vai ver uma diferença entre as diferentes pessoas, mas a gente tem que entender que aquela pessoa, aquele adulto, ele está tendo, ou ele está vivendo na melhor autonomia que ele pode, né? E às vezes a gente encontra pessoas que você conhece e fala, puxa vida, essa pessoa podia estar fazendo muito mais coisa, resolvendo muito mais coisas da própria vida, e às vezes ele está um pouco ali sendo podado, né? Algumas vezes sem poder tomar as próprias decisões da vida. Claro que isso não é uma coisa fácil, né? Somente a gente que vive em grandes cidades, a gente tem muito medo dos filhos, de qualquer filho, na verdade, né? Com essa violência que a gente tem nos grandes centros, a gente sabe que tem pessoas ruins por aí, mas a gente precisa fazer com que desenvolva muitas habilidades de reconhecimento também do perigo, né, da desconfiança. Então, as pessoas precisam crescer e precisam entender esse entorno para poder se protegerem, né, proteger a sua pessoa, proteger dos seus bens, né, tudo, na verdade. Porque a gente está numa sociedade, o mundo, né, fora da proteção ali da casa, ele tem os seus problemas, tem as questões de violência, mas isso não faz com que a gente não possa criar os nossos filhos na melhor autonomia que eles possam ter, porque isso é muito importante para a vida adulta, né? Com certeza, Ana, o papel do círculo social da criança, como você bem falou, seja a escola, sejam os próprios profissionais de saúde, a família, eles têm esse papel de realmente ajudar no desenvolvimento, aumentando os estímulos, desafiando a cada dia. Realmente é um processo longo e com certeza não é fácil, mas com certeza tem muitos bons resultados, como você falou, de exemplos de crianças que se tornam adultos independentes, que conseguem ter uma boa autonomia, fazer graduação, fazer vários cursos, tendo empregos. Então, com certeza, existe muito pela frente para a população, para a sociedade reconhecer, e também essa necessidade de ir atrás da informação, se informar mais e entender que é um tema que precisava ser desmistificado mesmo, e muitos artigos precisam ser lidos também. Sim. Eu mesma vou me informar mais. E foi muito boa a conversa, Ana. Queria agradecer a sua participação, compartilhar a sua experiência, e se você tiver alguma recomendação de leitura também, pode nos avisar. Tá bom, eu gostei muito de participar, mas eu acho mesmo que nós, profissionais de saúde, a gente tem que ampliar um pouquinho mais a nossa visão, né, em relação às pessoas com deficiência, principalmente em relação às pessoas com deficiência intelectual, porque a gente não precisa ser especialista, né, ter nenhuma especialidade especial para ser o cuidador ou o médico de uma pessoa com deficiência, né? Qualquer especialidade, em qualquer, por exemplo, canto de uma instituição de saúde, a pessoa com deficiência vai estar lá para ser atendida, porque ela pode ter os mesmos problemas de saúde do que todos nós temos, né? Que não temos deficiência. Então, é muito importante o profissional de saúde, de qualquer área, que seja médico, enfermeiro, técnico, físio, fono, TO, né, qualquer profissional de saúde, eles precisam, sim, estar atentos a tudo que a gente conversou aqui, aos termos adequados para utilizar, a não superproteger, não infantilizar e procurar dar as informações mais atualizadas para as famílias poderem, né, cuidar das suas crianças enquanto forem crianças, adolescentes enquanto foram adolescentes, e que os adultos tenham a melhor autonomia que eles possam ter. Excelente! Esperamos que tenham gostado do episódio. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br.